Vamos ver então 3. A viúva. As viúvas eram reconhecidas pelas suas roupas típicas, as quais indicavam sua situação. Naquele tempo, os jovens casavam-se no início da adolescência. Por isso, apesar de haver muitas viúvas, elas não eram necessariamente mulheres de idade avançada. A maioria era deixada sem nenhuma forma de subsistência. Se permanecessem na família do falecido, acabavam numa condição inferior, quase servil. Se retornassem para a sua família de origem, o dinheiro do dote, repassado às negociações do seu casamento, teria que ser devolvido. Dessa forma, as viúvas em geral ficavam em uma situação bastante miserável. Geralmente, elas eram vendidas como escravas para a quitação das dívidas. Portanto, uma mulher pobre, por causa da morte do seu marido, ficava privada do amparo social e, em caso de controvérsias de ordem pública, se não tinha dinheiro, precisava confiar na honestidade dos magistrados. Esse é o contexto em que devemos ler nessa palavra. Então veja a situação de uma viúva nesta época aí, né? Que foi escrita essa palavra na época de Jesus. Primeiro nós vamos ver que ela usava as roupas típicas de viúva. Então ela colocava a roupa do seu luto e ali ela era reconhecida como viúva. Não quer dizer que ela vivia a vida inteira com essa roupa, mas imediatamente à morte do seu marido, então ela tinha que usar roupas especiais que indicavam que ela era uma viúva. E nós vamos ver que aqui não necessariamente essa viúva era uma senhora idosa, poderia ser uma jovem senhora, porque casavam-se muitos novos, né? Era aí por volta de 14 anos, 15 anos, 16 anos, casavam-se. E na guerra, por exemplo, o marido poderia morrer jovem. Então, também doenças, né, que naquela época não tinham assim, as curas que nós temos hoje, né, não temos o avanço da medicina como temos hoje. Então, muitas pessoas morriam jovens. Mesmo hoje nós estamos vendo aí quantos jovens morrem, né? Aí problema de coração, quantos jovens com problema de coração, depressão, pessoas muito jovens morrendo, muito jovens mesmo. Mesmo com a medicina avançadíssima como nós temos hoje. Imagine naquele tempo. Então aqui não podemos aí afirmar a idade desta viúva. Também sabemos aí que a maioria das viúvas era deixada sem nenhuma forma de subsistência, não tinha como se alimentar. A gente vê lá no tempo dos profetas, né, Eliseu, ali, Elias, viúvas que passavam dificuldades terríveis, né, estavam a ponto de morrer. Então, era realmente essa situação. Vamos ver, por exemplo, Ruth, né, que saiu com Noemi, e a Noemi estava num período dificílimo de viuvez, onde a Noemi foi alimentada pela sua nora, porque foi buscar lá na roça, que tinha a lei que dizia, né, a orientação de Deus que dizia para deixar os cantos da roça ali, as espigas, para poder a pessoa pobre, a pessoa viúva pegar. Então, aí nós vamos dizer que Ruth foi lá pegar a alimentação da sua sogra, senão elas iam morrer de fome. Olha a situação dessa viúva. Ela tinha uma herança a receber, que era do seu marido e dono da terra, mas não tinha o que comer. Teve então, olha, você vai ver lá que os magistrados, né, os juízes ali, estavam julgando o caso, né, de Noemi para resolver o problema dela. E tinha que ter ali um homem para se casar com ela, para que ela pudesse tomar posse das suas terras e viver tranquilo e ter alguém para alimentá-la. E nós vamos ver ali no caso de Ruth, né, que Ruth é que vai se casar com Boaz, né, e aí é que vai a Noemi voltar a ser dona da terra, porque ele está remindo ali. Aí Boaz é o parente remidor. Então ele vai casar com Ruth, que era casada com o filho de Noemi. Então ele passa a ser da família de Noemi, passa a ter direito então sobre as terras. Senão ela ia perder até as terras. É coisa terrível isso. Então a viúva passava dificuldade muito grande. E a solução que achava era ou ir para a prostituição, ou se tornar escrava, né? Se o marido tivesse alguma dívida, ela era obrigada a pagar. Se não tivesse como pagar, ia ser escrava. Olha só.
E muitas viúvas, embora não tivessem uma dívida, mas tinham o quê? O problema de se sustentarem. Como é que ela ia comer? Então tinha que trabalhar de empregado, muitas vezes para a própria família, né? E ela tinha que ter aí uma condição física, se ela fosse velha, se fosse doente. Então a viúva passava realmente por grande problema, por grandes necessidades. E havia um outro problema. Se ela quisesse retornar para a sua casa, sua família, veja só, ela tinha sido comprada pela família do marido, né? Então, para ela voltar para lá, a família tinha que pegar aquele dote que pagaram, né, que o seu marido tinha pago por ela, tinha que devolver para a família do marido. Então, ela não podia voltar. Era uma coisa muito complicada. Então, se ela tinha uma causa, por exemplo, de terras, né, uma causa aí de herança do marido que morreu, se ela não tivesse dinheiro para pagar um bom advogado, o que acontecia? Ela tinha que confiar inteiramente nos juízes. E no caso aqui, era um juiz. Ela tinha que confiar inteiramente. E esse juiz aqui não estava preocupado com a causa dela. Aqui está mostrando que havia um juiz, mas esse juiz não se dedicava a resolver o problema dela. Vamos então ao subtópico 4, o caso e a perseverança. A mulher tinha uma causa que deveria ser apresentada a um tribunal da cidade ou a um juiz que resolvesse exclusivamente a questão por via administrativa. Talvez se tratasse de pendências judiciais ou mesmo dívidas deixadas pelo seu marido, de hipotecas sobre a herança patrimonial. Apesar de o caso poder enquadrar-se nos inúmeros existentes à época, quando uma mulher tinha de defender seus direitos contra as maldades de um adversário poderoso que, sendo mais importante e influente, está seguro e tranquilo, ela toma uma decisão inédita, pois não escolhe advogados, talvez sua condição nem o permitisse, nem defensores públicos, mas contra o costume de seu ambiente, decide apresentar pessoalmente a instância ao juiz. Este, segundo o relato, é um juiz iníquo, isto é, não teme a Deus. Ela, porém, demonstra um coração decidido e uma disposição muito grande, tanto que o texto usa a expressão molesta, versículo 5, para indicar a perseverança da viúva diante do juiz. Por isso, ao final, o juiz cede para não ser mais incomodado, isto é, molestado pela mulher que o importuna. Então nós vemos que a mulher tinha uma causa, não sabemos que tipo de causa. Então poderia ser uma herança, poderia ser dívidas que o marido deixou, né? Poderia ser várias coisas. O certo é que ela tinha uma causa e dependia dessa causa para a sua sobrevivência, né? Então ela precisava da solução. Então nós vamos ver que esse juiz é chamado juiz iníquo, não temia Deus, não era um homem bom. E ela tinha necessidade. O juiz não julgava a causa, não dava o resultado, né? Não dava aí a decisão final, não dava aí a solução para o caso, não encerrava esse caso. Então, ele ficava deixando para depois, passando o tempo, talvez até para cansar a viúva, né? Fazer ela desistir da causa, quem sabe a causa envolvia aí um fazendeiro rico, alguma coisa assim, e ele queria agradar essa pessoa, receber alguma coisa dessa pessoa. Nós não sabemos, aqui diz que era um juiz iníquo, então poderia ser um juiz aí corrupto, né? Ninguém sabe, mas podemos entender assim. Então veja que ele ia deixando para depois, prorrogando a solução da causa. E a viúva não tinha advogados, não tinha uma defensoria pública também para ajudá-la. E ela resolveu, ela mesma, ir até o juiz, insistir com ele para julgar a causa dela. É claro, julgar favoravelmente a ela. Então ela começou a ir insistentemente atrás desse juiz. E nós vamos ver que a parábola diz que, devido à sua insistência, devido a ela acreditar que haveria uma solução, que Deus estava nessa solução, acabou que ele cedeu para não ficar sendo importunado pela viúva. Ele resolveu julgar logo a causa dela, favoravelmente a ela. Então a palavra aqui diz molestar, ela molestava o juiz, né?
Imagine, ela ia na casa desse juiz, não sabemos se só uma vez por dia, talvez até 2, 3, 4 vezes por dia atrás dele, insistindo, todo dia insistindo com ele: julga a minha causa, me dá a solução da minha causa, me ajuda. Ela tinha necessidade, até que ele cede para parar de ser molestado. No tópico 2 nós vamos ver então a bondade de um Deus justo. Subtópico 1, Deus é bom. Subtópico 2, Deus é justo. Subtópico 3, Deus assume a nossa causa. Subtópico 1, então, Deus é bom. Não é novidade o fato de a Bíblia estar repleta de textos que demonstram a bondade de Deus. A parábola, uma vez mais, reforça tal verdade quando o Senhor retoricamente questiona: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Versículo 7. A bondade de Deus faz com que Ele ouça aos seus servos. E não poderia ser diferente, pois Jesus ensinou que, se nós, pois, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem, como está em Mateus 7,11. Antes disso, o mestre também ensinava sobre a oração, dizendo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Mateus 7,7. Na parábola que estamos estudando, encontramos a viúva clamando, e este é o recurso utilizado por Jesus para, mais uma vez, ensinar sobre a oração e nos lembrar que Deus é bom. Jesus, ao falar para aquele jovem rico, diz: não há ninguém bom senão Deus. Então, ele considera sempre a bondade do Pai, a bondade de Deus. Então, Deus é bom, é essencialmente bom. Sempre Deus quer fazer o bem. Pode ver a Bíblia dizendo: toda boa dádiva desce de Deus para nós. Sempre a intenção de Deus é fazer o bem. Deus nunca tem a intenção de fazer o mal. Deus não olha para nós com a intenção de fazer o mal, de nos prejudicar em alguma coisa. Não. Sempre a intenção é de fazer o bem. Mesmo quando nós passamos, às vezes, por aflições, por provações, tribulações, tudo isso aqui é um treinamento para nós. Tudo. Deus está lá, no controle. Sempre Ele tem a intenção de fazer o bem. Ele está sempre olhando o nosso futuro e escolhendo o melhor para nós chegarmos no futuro perfeito, que é estarmos para sempre com Ele. Então a parábola vem exatamente mostrar isso. Se um juiz iníquo, que nem temia Deus, resolveu o problema daquela viúva devido à sua fé e insistência, imagine Deus, que é bondoso, misericordioso. Imagine. Então, nosso Deus é um Deus que ouve a nossa oração, mas Ele está buscando em nós a fé, a perseverança. Ele está querendo que nós tenhamos esse fruto na nossa vida, que a gente acredite quando orar, a gente acredite que Ele está ouvindo e que Ele vai responder, que Ele vai nos abençoar. Ele espera isso de nós, todo o tempo Ele está esperando isso de nós. Orar, mas acreditar na oração, acreditar naquele que ouve a oração, acreditar naquele que pode responder a essa oração favoravelmente, acreditar naquele que tem poder para resolver qualquer coisa. Então, vamos fazer isso, vamos ter fé, orar com fé, e Deus vai nos responder favoravelmente, vai atender a nossa oração. E Jesus falando também, Ele diz: olha, se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine Deus, que é bondoso, misericordioso. Imagine. Então, Ele sempre está querendo nos dar alguma coisa boa. Olha aí, sem fé, impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é premiador daqueles que estão buscando a Deus, que estão buscando comunhão com Deus, que estão orando, conversando com Ele, que estão insistindo no seu pedido a Ele. Tenha certeza disso, acredite.